não sei, eu sugiro que você comece com os que você tem, e se eu for sentindo falta do que for, também vou te lembrando, tá? Acho que tem apontamentos que são comuns aos três, né? Algumas coisas são comuns aos três, aí respondendo uma tacada só, né? Eu queria dizer que o que eu tive agora foi uma aula pública. Aprendi muito com vocês três. É um presente essa banca de hoje. Na verdade, Lívia me proporcionou esses encontros desde o início. Eu disse a ela, Lívia disse, o que é que eu posso fazer para ajudar você? Eu disse, Lívia, você já ajudou muito, porque só a banca que você formou, com Pamela e o professor Jussiano, que eu chamo de Josenildo. Você já fez tudo, Lívia. E agora, enriquecendo ainda mais com a professora Josimei, que é uma querida. Então, vamos começar pelo professor Jussiano, né? Vou começar. Professor, o que é que eu faria para as estratégias, né, que eu faria hoje se eu fosse voltar para ser assessor de imprensa? Essa pergunta é porque antes de eu ser assessor de imprensa da Secretaria de Saúde, eu já era de TV. Eu trabalhei um período no SBT, daqui de Caruaru. E lá eu aprendi as estratégias de como melhor divulgar a situação, porque a gente sabe que existe, como o próprio Traquina diz, os critérios contextuais que muitas vezes são empecilhos para que uma matéria, muitas vezes não é má vontade da emissora, é basicamente questão logística. Falta carro, falta cinegrafista, os horários são ruins para que se coloque um evento num horário muito crítico e pode ser que a TV não vá fazer a cobertura. E eu levei toda essa bagagem de conhecimento, né, da emissora do SBT que eu trabalhava, aqui da minha cidade local, já para assessoria. Então, acho que eu repetiria a mesma coisa. Assim, o que eu vejo é que tinha valor notícia, o que eu, enquanto assessor de imprensa, mas também tem outros colegas de assessoria, né, da saúde, não era só eu, a gente colocava que tinha valor notícias, mas infelizmente a gente não era atendido. Eu acho que o que eu faria diferente hoje eram tipo media training com esses jornalistas, sabe? Assim, olha, a gente vai preparar um curso para vocês, se vocês têm interesse de a gente mostrar para vocês a estrutura do SUS, a importância que ele é. Acho que esse trabalho, até esse trabalho do mestrado, pode servir como um manual de orientação para os jornalistas de boa vontade, para as emissoras de boa vontade, porque não adianta só você pode entregar o ouro, mas se a pessoa não tiver a boa vontade, assim, não presta e pronto, ponto, a gente não vai sair dali. Então, assim, o que eu poderia fazer hoje era cursos, né? Preparar cursos, fazer esse trabalho, o trabalho de formiguinha de assessoria eu sempre fiz, mas eu acho que esses cursos poderiam seria algo que eu faria, com base, inclusive, nesse próprio trabalho que eu estou concluído hoje. Sobre outros questionamentos, eu concordo com o senhor que eu preciso dar uma melhorada nas definições sobre comunicação e saúde, eu acho que precisa melhor tensionar com outros autores que possam ver. Também concordo que a redação das considerações finais precisam de ajustes, né? E isso foi uma questão que tanto a professora Josimei falou, Pamela também, e o professor Josiano agora. Essa questão da ideia da análise da imagem na TV para um doutorado também é uma ideia boa. E a Maria deve estar escutando agora lá, dizendo ele não vai fazer doutorado agora nem tão cedo, que ele dói de todo mundo aqui. Mas vamos lá. Eu também vejo que há necessidade também de corrigir a metodologia, que também foi uma questão que a professora Josimei comentou, certo? E a própria professora Pamela também, de retirar os excessos que, já encerrando o que o professor falou, Jussiano,
e começando pelas orientações da professora Josimei, que, em resumo, eu concordo também com a professora Josimei, que em muitos momentos a dissertação ela ficou prolixa. Então, tem que dar uma enxugada nela mesmo, concordo. Principalmente naquela parte da metodologia, que é como o professor Jussiano disse, para justificar porque não conseguiu terminar a pesquisa, não precisa detalhar que houve problemas e ainda explicar os motivos. Isso aí fica para quando pedir uma prorrogação. Vamos lá, a professora Josimei deu muita coisa boa aqui. Eliminar o relato pessoal, concordo. Diminuir a militância. Essa de diminuir a militância, professor, acho que eu posso melhorar a escrita, sabe? Eu acho que se eu tirar a militância, eu acho que a forma como eu escrevi é que ficou muito militante, mas a ideia em si, né, do conteúdo, então eu vou contar com a expertise e a inteligência de Lívia para me ajudar a diminuir essa militância. Ele vai contar com outra militante, aí lascou, mas vamos Eita, e lascou tudo. Então vamos lá. E as considerações finais, professora, realmente eu concordo com o que você falou, que tirar qualquer tipo de citação. Foi um aprendizado muito importante agora. As considerações finais, ela realmente foi algo que perpassou pelo olhar de vocês três da banca, e eu acho que também reflete até o meu cansaço mental. Eu cheguei num momento, minha gente, que eu já estava em esgotamento mental. Então, eu ainda estou nesse esgotamento, né? Mas eu vou me reenergizar e fazer essas alterações. E Pamela, minha amiga, a gente precisa se conhecer pessoalmente, ou eu ir no Rio com o Lívia, ou você vir para o Rio Grande do Norte ou Pernambuco, para a gente se conhecer e a gente se confraternizar. Você foi um presente. Jussiano está devendo uma vida de Pamela. Olha aí, Jussiano, eu me lembro que teve essa promessa. Está gravado, viu? Eita, aí, Pamela, minha querida, é só gratidão mesmo. Eu concordo com todas as suas sugestões que você me deu, na verdade, desde o início até hoje. Como eu falei para a Lívia, você e o professor Jussiano foram os presentes que eu recebi desde o SOD 1, porque o trabalho... Ninguém tem vitória sozinho, ninguém faz nada só. E podem ter certeza que vocês são coautores também desse meu projeto, porque o enriquecimento que ele tomou foi também por conta das contribuições. Pode mandar para mim o Afonso Albuquerque, que você falou. Tem esse aqui também, que acabou não entrando por conta do tempo, acho que não sei se dá para ver, que é o Direito à Comunicação e Saúde, de Felipe Estevanin, que você me sugeriu. Não sei se dá para ver aqui assim. Que vai também entrar, entendeu? Então tem muita coisa que eu preciso dar uma melhorada por conta do tempo mesmo, que o PPGEM precisou... Eu estava dizendo ali, o PPGEM precisou que eu saísse do PPGEM. Então é isso. Muito obrigado, gratidão a todos vocês e vamos continuar essa busca por um SUS mais visível. É isso. Show. Deixa eu só também aqui complementar algumas coisas que eu também anotei, que eu concordo com a banca. A escrita de Jorge mais militante é também do jeito como ele fala, também como se expressa, diz muito sobre ele mesmo, quando a gente está lendo, eu acho que diz muito sobre ele. Concordo que a gente tem que dar essa burilada ali, né, na escrita, e isso, na questão de que muitas vezes fica um texto mais enviesado por conta da própria postura militante e por conta do acesso às informações privilegiadas, né, de bastidores e tudo mais. Então, eu acho que, em alguns momentos,
traz esse impacto assim, na leitura, porque a gente não vê esse afastamento tão, né, esse deslocamento tão assim, mais imparcial, né, que precisaria ter de pesquisador. Mas também fui dando também um pouco dessa liberdade por conta do momento que ele atravessa junto à pesquisa de ter esse apego ao tema, a essa militância, enfim, fui tentando dosar um pouco essa escrita com isso, mas também concordo, a gente vai tentar burilar, quando ele levantou outro livro esse livro que Pamela tinha indicado a ele, acho que foi no Sol de 2, na qualificação, eu acho, aí que ele levantou aqui e disse que ainda vai botar, eu quase caí para trás, mas, Jorge, você se acalma, pelo amor de Deus, não queira botar mais coisa, não, aí tem que enxugar mais. E ele estava estressado, porque ele comprou uns livros, a partir do Sol de 3, né, ou foi do 2, eu acho que foi do 3, comprou uns livros e os livros não chegavam para ele ler, fichar, organizar e colocar dentro. Minha Nossa Senhora. Obviamente, essa exposição da caminhada, né, retirar essa exposição mesmo, acho que ela é até pertinente em alguns momentos ali na introdução, não com os detalhes, né, mas, tipo, falar sobre mudanças no percurso, que é comum também nas pesquisas trazer, apresentar essas mudanças no percurso, a ideia inicial mesmo, que o projeto era muito mais complexo, ele estava prevendo terminar em 2033, mas com a quantidade de coisa que ele disse que ainda ia fazer, mas aí, a partir, inclusive, do próprio SOD, eu acho até importante colocar isso dentro do percurso, né, até para mostrar também o desenvolvimento junto aos professores mesmo, né, contribuição, ter essa pitada assim, da contribuição também dos avaliadores, que a gente convenceu o Jorge de enxugar mais o corpus, né, que era muito mais extenso do que hoje foi apresentado, né. Mais uma vez também reforçar que também desde a primeira apresentação sobre o tema, né, lá na banca de seleção, que eu também fazia parte, Jorge, eu acho que ele tirou 10, inclusive, né, na seleção, assim, tipo, fez uma boa prova escrita, uma excelente apresentação também do projeto, porque ele já veio com um monte de material para a apresentação do projeto, com DVDs, eu acho, eu tenho assim, uma vaga lembrança, que foi a última banca presencial de seleção, né, antes da pandemia. Foi a primeira e única, porque não teve mais nada, a pandemia chegou e acabou tudo. Foi, exatamente, foi a última presencial que teve, ele já chegou cheio de argumentos, cheio de material, de tudo que ele já tinha um dossiê pronto. Eu fiz, esse menino vai precisar de um segurança quando sair dessa banca, porque ele já chegou com os 2 pés. Então, assim, ele realmente tinha muito material e ainda tem muito material para desenvolver, né? Se não quiser fazer doutorado agora, quiser esse respiro, mas principalmente desenvolver em outros artigos e, sobretudo, aplicar o que ele projetou aqui na dissertação, né? Para o restante das matérias também. E aplicando os conceitos, os critérios que ele foi desenvolvendo aqui, depois, né? Concordo com o Jussiano e com o Josimei sobre uma investigação, e com Pamela também, uma investigação muito ampla, que de fato, assim, e que Pamela falou isso também, em relação a, que presta um serviço, né, também de informação, mais geral, assim, de interesse coletivo, né, e que tão necessário. Coincidentemente, esse trabalho chega, a gente jamais poderia imaginar que esse trabalho se apresentou justamente no ano em que o SUS foi tão massacrado, né? Então, ele chega um pouquinho antes da pandemia, né? Chega ali, acho que foi no final do ano, Jorge começou em março, um pouco depois veio a pandemia. Então, assim, tipo, foi quando o SUS teve em mais evidência, eu acho, por conta, inclusive, do negacionismo que existiu em torno do sistema, né? E aí o trabalho tem essa coincidência
que torna ele ainda mais importante, e também, na minha concepção, né, há um problema muito grave no campo da comunicação, no retorno das pesquisas, é que muitas vezes as pesquisas de dissertação, de doutorado, elas ficam muito ali engessadas dentro das próprias bibliotecas nossas. Tem pouca devolução, né, para a sociedade, e esse é um trabalho que apresenta, de fato, uma urgente necessidade de compartilhamento dos resultados, não só com a comunidade, mas também com o próprio SUS, com o próprio Ministério da Saúde e, principalmente, também com os sistemas de radiodifusão, né? Que a gente precisa, porque esse mesmo problema é enfrentado em diversas outras pastas também, né? A questão, enfim, do jornalismo muito raso, sobretudo jornalismo local, né? A gente vê pouca informação e sei lá, muita brincadeira. Eu fico um pouco indignada com essas questões de matéria de buraco, sabe? Passa um tempão em matéria de buraco e mais fazendo palhaçada em torno do tema e pouca proposição, efetivamente, e pouca contribuição, assim, tipo, como é que a comunidade deve cobrar? O jornal não tem que ficar fazendo matéria de buraco, isso deveria ser, tipo, um tema secundário, sabe? Tipo, é importante, mas a população tem que cobrar as autoridades, né, responsáveis, sem precisar do telejornal fazer aquela palhaçada. Exatamente. Tipo, termina sendo um sistema aí que se retroalimenta, mas porque acha que isso é o que vai dar audiência, que vai gerar mobilização, que vai viralizar, né, dentro do contexto hoje mais atual, mas isso não deveria ser o passo, né, o caminho correto, e assim isso para tudo mais, né? E por fim, assim, só queria também deixar registrado que o que Jussiano colocou, e que eu acho que participa, tangencia o que Josimei também colocou em relação às transcrições das matérias, que são muito longas, né? E essa é uma proposta que eu lancei aqui, mas vi que não ia dar tempo, essa questão da análise da materialidade do audiovisual, né? Porque ela também é predominante, é preponderante nas investigações do telejornalismo, ela tem que ser preponderante, porque todos esses elementos narrativos, eles dizem muito, né? Sobre a questão do tempo de fala, as vozes que são utilizadas, né? O tipo de fonte autorizadas, as falas declaratórias, enfim, os planos, a qualidade de imagem, o tempo, enfim, o enquadramento, tudo isso diz muito dentro do audiovisual, muitas vezes até mais do que só o texto ali da fala, né? O jeito como, até mesmo a forma como se coloca, se projeta a voz, fala muito, né? Comunica também. Então, é algo que a gente tem que pensar para os trabalhos agora futuros, porque obviamente não vai dar mais para mexer nisso aqui, porque teria que rever todo o material, né? Mas é algo que a gente pode projetar para o futuro, e, sobretudo, você sabe que interessa a minha rede de pesquisa, né? Que é a rede de telejornalismo, que seria muito interessante. E, por fim, assim mesmo, antes da gente puxar para a banca se reunir, também dizer que a gente teve uma felicidade, assim, dentro desses anos, que foi participar de um projeto grande, que era do edital grande, que foi financiado pelo Ministério da Saúde, inclusive, parte dele, junto com a professora Valéria, lá da UNB, né, que tinha representantes de todo o Brasil, e também era na comunicação em saúde, e a gente viu também como, enfim, como não chegam as informações aos setores municipais, né, às comunidades, às UBSs, enfim, a fragilidade que é um sistema realmente consolidado, firme, é um sistema necessário, mas que ainda tem muito problema, principalmente quando chega nas instâncias menores, né? Então, enfim, é algo enfim, é urgente, que a gente precisa realmente divulgar, e que esse tipo de trabalho também traz essas contribuições para a melhoria, né? Que não é uma crítica, efetivamente, ao SUS, mas uma necessidade, uma intenção de melhorar, né? Deixa eu só passar aqui
o link para a gente sair. Eu vou abrir os comentários para... Eita, peraí que eu acho que eu gerei com outro login, que nem eu estou conseguindo entrar. Agora eu consegui. Vou colocar o link aqui. Esse link, explicando aos colegas que estão aí, é o link para a banca ir se reunir, né, para produzir a ata, e aí vocês ficam aqui, e depois a gente volta, certo? Aí eu vou reabrir aqui os comentários. Todo mundo pegou os links? Josimei e Luciano? Deixa eu interromper a gravação. Enquanto isso, eu vou agradecer quem está presente, que foi bem disputado.